Começa agora mais uma edição do Política em Pauta, o podcast do Jornal Estado de Minas, que discute os bastidores do poder e as notícias mais importantes aqui para Minas Gerais e para o Brasil no mundo da política. Essa é a nossa edição do dia 23 de maio. Meu nome é Bernardo Estilac, sou repórter da editoria de política do Jornal Estado de Minas e estou aqui com a Alessandra Mello, também minha colega de editoria. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem. Vamos falar dos temas mais importantes da semana, muitos temas já recorrentes aqui no nosso podcast, mas que sempre tem novidades que valem a pena ser discutidas para manter você que nos ouve, que nos assiste também no canal do YouTube do Portal UAI, sempre a par das novidades da discussão. A gente começa o nosso primeiro bloco falando sobre anel rodoviário e uma decisão do TCU que coloca um prazo para a Prefeitura de Belo Horizonte definir a situação das famílias que vivem ali às margens da BR na saída da capital mineira. Belo Horizonte vai ter que correr contra o tempo aí para poder resolver um passivo de mais de 10 anos. A gente te explica melhor no primeiro bloco. No segundo bloco, a gente vai para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais para poder falar sobre as novidades do Propag. O presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite, se posicionou. A gente tem também informações dos nossos colunistas. Falamos sobre os bastidores dessas discussões, uma aliança entre base governista e oposição para poder tentar barrar a discussão de privatizações no âmbito desse programa de refinanciamento da dívida e também a situação dos hospitais, né? Houve uma obstrução da pauta nessa semana que vai adiar um pouco a discussão sobre a mudança na gestão dos hospitais públicos aqui em Minas Gerais. No terceiro bloco, a gente vai falar sobre a Marcha dos Prefeitos, já tradicional encontro de prefeitos em Brasília, que tem várias repercussões políticas importantes. O presidente Lula foi vaiado, o ex-presidente Bolsonaro foi ovacionado. A gente vai falar também sobre o discurso do governador Romeu Zema para os prefeitos, tratando sobre a questão do mínimo constitucional para a educação. O governador falou que precisa mudar essa regra, que essa necessidade do mínimo constitucional precisa ser revista. A gente vai comentar um pouco sobre a repercussão dessa marcha dos prefeitos. Bom, vamos lá para a primeira discussão do dia, Alessandra, porque a gente até publicou na nossa edição de quinta-feira que o DENIT deu uma data, né? Até o fim desse mês, o anel vai ser transferido à Prefeitura de Belo Horizonte, uma discussão muito antiga e uma discussão que tem agora, que é encabeçada pelo Álvaro Damião como um dos principais legados que o prefeito Fuad Noman deixou para ele, né? Essa foi uma discussão abordada pelo Fuad já no mandato anterior, foi uma promessa de campanha e o Álvaro Damião abraçou esse legado e deve conseguir aí a municipalização do anel rodoviário, enfim, no final desse mês. Politicamente é muito importante para o Damião fazer esse discurso, né? O anel rodoviário é uma pauta muito cara ao cidadão da capital mineira. O anel rodoviário, para quem nos ouve não é da capital mineira, é uma rodovia que corta a cidade. É uma rodovia que corta a cidade de fora a fora, tem um fluxo de trânsito enorme, intenso, e é palco de acidentes gravíssimos. Há poucos anos, inclusive, foi feito um desvio lá para as carretas que desciam em alta velocidade, tem uma área de escape, porque são trechos, é um trecho muito grande e um trecho com muito acidente. E essa era uma pauta que o Fuad sempre defendeu muito, né? Eu lembro que, um pouco antes de lançar sua candidatura, ele chamou os jornalistas para um café da manhã na prefeitura, e nesse dia ele falou que ele ia cometer a loucura de pedir para o governo entregar para ele o anel rodoviário. Loucura no sentido de que é uma rodovia que dá problema, que tem um investimento alto, mas ele disse que se a prefeitura não tomasse conta do anel, isso nunca sairia do papel, porque o Departamento Nacional de Transportes, órgão do governo federal, tem muitos problemas em rodovias no Brasil inteiro, e não seria essa que seria a prioridade dele, mas para a capital é importante. E o Damião assumiu mesmo, de fato, essa pauta, e parece que ela vai sair do papel, que ia ser muito bom para desafogar o trânsito da cidade. O projeto é construir um contorno, né, ao redor do anel, recuperar a via, construir um contorno para facilitar as saídas e os acessos de quem chega pela cidade, porque quem chega em Belo Horizonte passa necessariamente pelo anel, vindo de vários trechos, de várias rodovias que ligam Minas a capital a outros estados. Então, eu acho que vai sair do papel e a prefeitura tem recurso para isso, né? O caixa da prefeitura de Belo Horizonte é um caixa relativamente folgado, né? O Álvaro Damião até falou, né? Essa na nossa edição de hoje, sexta-feira,
que vem com o comentário do Álvaro Damião sobre essa questão, matéria do Vinícius Prats, ele fala, olha, vai custar muito dinheiro, mas a gente não vai poupar esforços para poder fazer essas obras. Além dessas, ainda tem o projeto de alargar os viadutos que passam sobre vias importantes aqui de Belo Horizonte, né, quando o anel sobrepõe alguma avenida, porque essa é a questão mesmo que a Alessandra falou de mobilidade aqui na cidade, né? Belo Horizonte é cortado por BRs importantes, com fluxo muito alto de carretas, caminhões que passam a 040 em direção ao Rio de Janeiro, né, ligando a Goiás ao Rio de Janeiro, passando por Belo Horizonte, a 381 também ligando o estado de São Paulo até Governador Valadares, o Vale do Aço, a BR-262 da mesma forma também indo em direção ao Espírito Santo. Então, ela já tem um tráfego muito pesado a priori e que acabou sendo somado ao tráfego da cidade, né? Porque como os bairros foram sendo construídos e crescendo muito ao redor do anel rodoviário, ele também é utilizado como uma via de quem precisa se locomover dentro de Belo Horizonte, né? Quem tem que fazer 6 horas da longos, tarde, né? A gente passa pelo anel rodoviário assim, você vê, quando você cruza ali naquele viaduto perto do Coração Eucarístico, a gente passa pelo anel rodoviário, a gente vê assim, só aquele tanto de luz vermelha, né? Uma rodovia, uma avenida de uma grande cidade, né? E o que o Álvaro Damião vai fazer nos próximos 3 anos com esse anel rodoviário municipalizado vai dizer muito sobre a gestão dele, né? Mesmo quem não era exatamente um aliado político do Fuad Noman, falava que essas questões das obras estruturantes eram um legado que ele deixaria para a Prefeitura de Belo Horizonte, porque municipalizar o anel rodoviário significa que BH vai ter a prerrogativa para poder fazer as intervenções na rodovia, né? Tinha um aspecto jurídico complicado ali anteriormente, porque era isso, você não sabia se era uma prerrogativa do DENIT, se era uma prerrogativa do Ministério dos Transportes, até que ponto a Prefeitura poderia fazer uma obra que interfere no fluxo do anel. Então agora a tendência é que essa municipalização realmente elimine alguns entraves burocráticos da discussão. Agora, um outro ponto importante é mostrar que nesse começo de mandato do Álvaro Damião, já como prefeito titular, ele tem se mostrado muito hábil em fazer esse trânsito político com outras instâncias, especialmente o governo federal, né? Ele esteve em Brasília agora, também para a Marcha dos Prefeitos, mas uma das curiosidades que a gente teve com essa viagem foi querer saber, inclusive, sobre o anel rodoviário e, nesse escopo, sobre quando seria a visita do presidente Lula a Belo Horizonte, porque a gente já está falando sobre esse assunto há algum tempo. Foi uma viagem do Álvaro Damião em abril, se eu não me engano, para Brasília também, pagiado ali pelos petistas mineiros, né, tanto pelos deputados federais e estaduais, quanto até pelos vereadores da base da bancada do PT aqui da Câmara Municipal de Belo Horizonte, em que o Rodrigo Pacheco atuou ali como um mediador para trazer o Lula, inclusive, para poder fazer o anúncio do anel rodoviário. Essa semana, mais cedo, eu conversei com o Guilherme Daltro, que é o secretário de governo do Álvaro Damião, e ele falou que essa ida na Marcha dos Prefeitos teria várias agendas paralelas, né? Conversar com a Caixa Econômica, porque é importante também ter uma possibilidade de empréstimos para poder ter dinheiro para fazer essas obras. Iria conversar com o DENIT e tentaria também viabilizar, enfim, marcar uma data para essa visita do presidente Lula. Então, se a gente já conversou aqui nas edições anteriores do podcast sobre um certo receio sobre como o Damião se daria com esse cargo de prefeito, né? Ele teve 2 mandatos como vereador e, de repente, virou prefeito numa ascensão até meio inesperada. Eu duvido que, a essa altura do ano, em 2024, ele imaginaria que estaria nessa situação. Mas ele parece ter traquejo, né, Alessandra? Ele parece estar lidando muito bem com isso. Eu acho que ele está surpreendendo no traquejo político, na relação com a Câmara Municipal, na relação com o governo do Estado, governo federal. Ele está se mostrando um verdadeiro político mineiro, né? Um político da conciliação, do diálogo, da habilidade para discutir com forças talvez antagônicas e que não são do mesmo campo de pensamento dele. E isso é importante, né, para a cidade. Isso talvez é o que tenha faltado em outros governos, não só de Minas Gerais, mas do Brasil nacionalmente, essa disposição para o diálogo, para superar os problemas e deixando um pouco de lado a questão ideológica, que é importante, né? A gente não pode desmerecer de hipótese nenhuma. O posicionamento político é relevante, ele diz muito sobre quem as pessoas, os políticos são e quais são as prioridades deles, mas é preciso que haja, né, essa conversa para
para que as políticas públicas fluam em direção ao cidadão, à melhora da vida do cidadão, né? Então, temos aí um prefeito habilidoso em coisas até pequenas, assim, por exemplo, uma coisa que ele fez, ele abriu todos os portões do Parque Municipal. Né? Foi uma decisão que foi super celebrada, ele colocou nas redes sociais e foi celebrado, porque as pessoas estavam tendo dificuldade de mobilidade, de passar por um lugar tão agradável como o Parque Municipal, não tinha justificativa das portarias estarem fechadas desde da pandemia de Covid. E ele mandou abrir, pediu que abriu todas as portarias, e uma coisa que eu acho que está demonstrando no prefeito é que ele é um prefeito que anda pela cidade, e isso é muito importante. O político que ande pela sua cidade, que conheça de verdade a sua cidade, fora de passear dentro de um veículo. Né? Então, tem tido essa habilidade aí para tratar desses assuntos grandes e, entre aspas, menores. E vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Até agora não apareceu nada na Câmara que envolva disputas, né? Que dê problema para ele, né? Até agora ele não teve que se comprometer muito também, né? Então ele não teve que se comprometer com nenhuma pauta, ainda não se manifestou sobre as pautas polêmicas aprovadas pela Câmara. Vamos ver como ele vai se manifestar, se vai vetar, por enquanto não. Estão lá os projetos inconstitucionais aprovados, seguem parados aí, sem promulgação. Isso é uma coisa que também vai ser importante ver o posicionamento dele. Mas, por enquanto, a habilidade ele tem mostrado muito. São aqueles projetos que a gente comentou em edições anteriores, né? Projeto que autoriza a Bíblia como livro paradidático, projeto que cria o Dia Municipal do Método Contraceptivo Natural, né? Falando ali sobre método de Billings e Creighton, em detrimento do preservativo, da pílula anticoncepcional. Esses projetos muito polêmicos, ele também está evitando se sujar com eles, né? Então, tem muito disso também, né? Existe, na política brasileira, principalmente nos últimos anos, existe até um certo mérito na pessoa também não procurar sarna para se coçar, né? O Damião. É isso mesmo. E o Damião, eu acho que ele faz um uso inteligente dessa popularidade que ele tem, né? Porque ele é um cara com décadas de experiência na Rádio Itatiaia, que é a rádio mais ouvida, disparada, aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana, e falamos sobre esporte, né? Assim, então, ele é um cara que tem uma popularidade gigantesca e uma capilaridade territorial também dentro de Belo Horizonte, e ele sabe usar isso, né? Como você falou, ele anda pela cidade, porque para ele também é interessante. À medida que ele vai andando, encontrando as pessoas, ele mostra que ele é um prefeito conhecido, né? E Belo Horizonte, na figura do Fuad, talvez tivesse faltado um pouco isso, né? A gente lembra que às vésperas da eleição, o maior desafio do Fuad era ser conhecido. Tinham dados de pesquisas que mostravam que quase 90% da população não sabia quem era o prefeito. Aprovava a administração municipal, mas desconhecia quem estava à frente dela. Isso não vai ser um problema do conhecimento em relação ao Álvaro Damião. Agora, para a gente fechar esse primeiro bloco, falando ainda sobre infraestrutura e falando sobre anel rodoviário e estradas que cortam a cidade de Belo Horizonte, a gente vai ter nas próximas semanas e nos próximos meses, talvez um desafio diferente para o Álvaro Damião, que vai obrigar a prefeitura a se desdobrar, porque ele vai lidar com o passivo de gestões anteriores. Na semana passada, o Tribunal de Contas da União emitiu um parecer determinando que Belo Horizonte tem até 30 de setembro para poder resolver a situação das famílias que moram às margens da BR-381 entre a Avenida Cristiano Machado e Rio das Velhas, na saída ali para o Espírito Santo. Esse é um passivo de 2012 que o Álvaro Damião vai ter que resolver. Qual que é a situação? Ele não vai precisar reassentar todas essas famílias até o dia 30 de setembro, mas ele vai precisar apresentar ao DENIT, ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região e ao Tribunal de Contas da União uma alternativa, e principalmente as famílias também, né, que moram ali nas margens da 381, uma alternativa, um terreno onde elas podem todas ser realocadas para uma mesma situação, para um mesmo local. Então, vai ter que tirar ali cerca de 900 famílias e colocar todas juntas em outro local. A gente sabe que Belo Horizonte é uma cidade muito adensada, não tem muito espaço para isso. Então, eu acho que o Damião e a Orbel também vão ter que se desdobrar para poder tentar resolver essa situação até o dia 30 de setembro. No próxima edição do Política em Pauta, talvez a gente entre mais a fundo nesse assunto, porque estamos preparando uma matéria que vai ser publicada na semana que vem, contando todo esse imbróglio, toda essa história
que envolve a questão fundiária e a duplicação da BR-381 na saída aqui de Belo Horizonte. Mas só para a gente poder entender um pouquinho dessa decisão do TCU, a história é o seguinte: em 2012, o DENIT conseguiu, junto à Caixa Econômica Federal, um valor de quase 5 milhões de reais à época, né, para a Prefeitura comprar 47 terrenos e realocar essas famílias. Esses terrenos foram comprados ali na região do São Gabriel, perto de uma antiga linha férrea, que era um terreno da União. Esse terreno foi comprado, é um terreno que corta ali uma área que já é adensada, já é uma área com bairro, né, com moradores, só que a Prefeitura nunca avançou nas próximas fases de construção de moradia, de aquisição de material, né, de levar as pessoas para lá, de fazer um convênio com Minha Casa Minha Vida e, de fato, tirar as pessoas que moram às margens da BR-381 e colocar nesse terreno no São Gabriel. A gente está falando de uma cidade que tem um déficit habitacional gigantesco. Os movimentos sociais tratam em 76 mil famílias precisando de um teto aqui em Belo Horizonte e sem uma resposta. Então, qualquer terreno que fique ocioso e parado, ele está sujeito a uma ocupação. E foi o que aconteceu ali no São Gabriel. Então, o DENIT pediu uma prestação de contas especial do TCU para poder analisar como que foi versado esse dinheiro público pela Prefeitura de Belo Horizonte. Afinal de contas, o problema não foi resolvido. E foi criado um novo problema, porque agora essas pessoas estão ali de forma irregular nesse terreno do São Gabriel. Então, o Tribunal de Contas da União preferiu não tomar uma medida draconiana, uma medida determinando que a Prefeitura ressarcisse o DENIT, mas, ao contrário, chamar a Justiça Federal nos núcleos que ela tem para poder fazer a regularização fundiária e tentar fazer uma negociação. O que está acontecendo agora, então, é isso. A Justiça Federal está fazendo uma negociação entre Prefeitura e DENIT para que a Prefeitura consiga um terreno e resolva esse problema lá de 2012. Então, a Prefeitura vai ter que encontrar esse terreno para poder viabilizar a retirada das famílias da 381, sem retirar as outras que já ocuparam e já vivem no São Gabriel, e aí sim ficar kit ali com o DENIT, porque vai conseguir tirar essas famílias. Isso tudo está dentro do escopo da urgência de fazer a obra de duplicação da BR-381 na saída de Belo Horizonte. A gente já discutiu isso aqui algumas vezes, mas a situação é a seguinte: o DENIT, a BR-381 foi privatizada, só que as obras que vão ficar a cargo da concessionária, da iniciativa privada, elas são as obras de duplicação a partir de Caeté até Governador Valadares. Entre Belo Horizonte e Caeté, que é um trecho com terreno acidentado, com relevo complicado de se realizar obras, mas principalmente um trecho em que tem muita gente morando ali de forma irregular, quem vai fazer essas obras é o poder público. As empresas não interessaram, né? As empresas nunca se interessaram por causa da dificuldade da realocação dessas famílias. Aí são muitas famílias, né? 900 famílias devem ter no mínimo 4 mil pessoas. Ou seja, é um trabalho que a prefeitura vai demandar muita dificuldade de encontrar o terreno, de realocar. E sabe que eu lembro perfeitamente quando aquela região foi ocupada, meus começos de repórter, nos anos 90, aquele terreno começou da 381 ali. Eu lembro das primeiras matérias que a gente fez quando as famílias começaram a ocupar aquele terreno. Foi nessa época, no final dos anos 90. Você vê que esse é um problema antigo, elas estão lá há muito tempo, e é um problema antigo a questão da moradia na cidade, né? É um problema grave que gestão após gestão não consegue ser resolvido, né? E é um desafio que vai se apresentar agora para essa gestão. A gente ainda não tem uma resposta do prefeito ou mesmo da prefeitura, e a gente tem tentado ao longo da semana uma resposta explícita, bem elaborada sobre como vai ser feito. Parece que eles também estão tentando entender como esse desafio vai ser transposto. E a duplicação daquele trecho, que é um gargalo, só pode começar a partir da remoção. Sim, daquelas famílias, da realocação, melhor a palavra, né? Em vez de remoção, acredito que realocar, na hora de você arrumar um espaço digno para aquelas pessoas morarem. A entrada do Tribunal Regional Federal nessa discussão, e aí repito, essa discussão a gente deve voltar na próxima edição do podcast, porque estamos preparando matérias que vão falar sobre esse assunto de forma mais aprofundada. Mas a entrada do TRF6 nessa discussão, ela, além de mediar a situação para uma resolução do problema não conflituosa, né, entre o DENIT e a Prefeitura, ela também determina que sejam cumpridos alguns parâmetros internacionais de cuidado com as famílias e com a comunidade quando
há essa necessidade de reassentamento. Por quê? Se entende que aquelas pessoas têm vínculos, né? Elas muitos criam anos relação. que elas estão lá, né? Você está falando de, né? Você No lembrando final aí, da década de 90. são 30 anos, assim, que as pessoas moram lá. Então, elas crescem ali, os filhos crescem, casam, constituem família, moram ali perto, tem relação de vizinho, tem relação de com trabalho. um mercadinho, um mercado, um bar. Então, assim, um salão de beleza. Então, eles têm uma preocupação de não simplesmente fazer a realocação das famílias, como vinha sendo feito nas outras vilas que existiam também e hoje já estão consideradas extintas às margens da rodovia, que é simplesmente você chegar lá e indenizar as famílias ou então fazer uma compra assistida de um imóvel e essas pessoas vão, a partir desse recurso, sair e ir para algum lugar onde elas não têm relação, onde elas não têm vínculo, às vezes acabam vendendo o imóvel alguns anos depois e voltando para alguma outra ocupação de forma irregular. Então, na verdade, você não resolve o problema, né? Você protela o problema. Então, eles têm essa necessidade de tirar as pessoas, mas manter elas dentro de um mesmo espaço geográfico ali, para que também você consiga êxito em fazer as pessoas permanecerem ali, né? Continuarem ali, levarem uma vida parecida com o que elas tinham antes, só que agora com mais estrutura, com uma moradia digna, com acesso à rede de esgoto, com acesso à rede de eletricidade, porque essas famílias moram ali às margens em condições muito degradantes, né? Condições paupérrimas, às vezes. Fora o risco de acidente. E elas moram na beirinha mesmo. As casas são na beirinha mesmo. As entradas das casas são na beirinha. Moradia é direito constitucional, né? Exato. Você não pode negar às pessoas o direito de ter um teto. A casa é um direito previsto na Constituição. Então, esse é um tema importante que vai se apresentar como um desafio para a Prefeitura de Belo Horizonte nos próximos meses. Vamos ver como é que vai ser tratada essa situação e convido também quem está nos ouvindo para acompanhar a discussão desse tema no em.com.br e também na edição do Impresso. A gente já está com matérias previstas para segunda e terça-feira, discutindo de forma mais elaborada esse tema e provavelmente a gente vai acabar falando mais vezes também, porque a Prefeitura ainda precisa se posicionar sobre esse assunto de forma mais contundente. Por enquanto, o próprio Álvaro Damião falou na segunda-feira sobre esse tema, garantindo o compromisso da Prefeitura de Belo Horizonte de colaborar com a Justiça Federal, de colaborar com o TCU e com o DENIT, mas ainda está no gogó, né? Sem detalhes. Sem detalhes. De como isso vai ser feito, né? Bora aguardar para ver. É importante essa discussão, vamos ver como é que ela vai se desdobrar. Para a gente poder terminar o bloco, não só falando como o Damião tem se dado bem nesse primeiro momento, né? Mas também antecipando um próximo desafio que vai também colocar à prova a capacidade dele como gestor. Vamos para o segundo bloco, então, para poder expandir um pouco essa discussão, né, para fora dos limites da capital do estado. Vamos falar sobre a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Os projetos do Propag já foram protocolados, as audiências já foram marcadas, a gente falou sobre isso nas 2 últimas edições, mas a novidade principal dessa semana foi um posicionamento via entrevista coletiva do presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite, do MDB, o Tadeuzinho, né, como ele é conhecido ali dentro da Assembleia. Ele tem se notabilizado por esse comportamento, né? Quando ele quer, ele geralmente não dá pitaco, ele não vaza nada para a imprensa. Ele não dá entrevista. Ele não dá entrevista, ele não vaza nada para a imprensa. Quando ele precisa se pronunciar, ele vai lá e dá uma entrevista, chama uma entrevista coletiva. Aí, quando ele chama uma entrevista coletiva, porque ele quer falar sobre algum assunto. Porque não adianta você demandar, o repórter demanda e nunca tem um retorno. Mas quando ele quer falar, ele convoca. E a gente já vinha na expectativa desde a semana passada. Quando que o Tadeuzinho vai convocar a entrevista coletiva para falar sobre o Propag, né? Que foi ele foi um dos articuladores para a aprovação do Propag, junto com o senador Rodrigo Pacheco, para a aprovação do Propag desde sempre, né? Um defensor dessa pauta como uma oportunidade melhor para o Estado pagar a dívida do que o regime de recuperação fiscal. E ele finalmente, essa semana, deu uma entrevista. Conta aí, Bernardo. E assim, geralmente vale a pena, né? As entrevistas coletivas dele, ele realmente se posiciona. E acho que é uma entrevista que reitera algumas impressões que a gente já tinha, até falamos na semana passada, né? De que ele é um presidente da Assembleia bastante reticente em relação a às pautas mais agressivas do governo estadual em relação ao Propag.
Então, ele dá indícios de que a tramitação sobre a privatização da CEMIG realmente não deve avançar, ou pelo menos não deve avançar nesse primeiro momento. Ele ainda não leu no plenário os projetos de privatização do CEMIG e Copasa, então eles não começaram a tramitar oficialmente. E ele vai lembrando alguns elementos que, para o governo do Estado, eles são rapidamente entendidos, né? A gente estava até conversando, né, Alessandra, que o fato dele ter ido a Goiás nessa semana, ter recebido uma homenagem lá e citado o Estado vizinho nessa entrevista diz muita coisa, porque Goiás, a Assembleia Legislativa de Goiás aprovou o ingresso no Propag na semana passada. Claro que é aquele primeiro projeto, né, que autoriza o Estado a aderir, eles também vão fazer as discussões mais profundas em um segundo momento, mas isso é importante porque quando o vice-governador Matheus Simões foi à Assembleia para poder apresentar a situação do Estado e a forma como Minas Gerais pretende ingressar no Propag, ele tocou muito na tecla, ele bateu repetidamente em vários pontos. E um dos pontos que ele reiterou assim, insistentemente foi de que só Minas Gerais vai entrar no Propag. Todos os outros estados que estão em regime de recuperação fiscal já teriam desistido do ingresso no programa de refinanciamento e atrelando isso aos vetos do presidente Lula, né, os vetos do governo federal que tornaram o programa inviável para outros estados que não fossem Minas Gerais. E aí, uma semana depois, veio a resposta de Goiás entrando. Né? O Ronaldo Caiado pediu para a Assembleia, enviou à Assembleia o projeto autorizativo e ele já foi aprovado. Então, nesse aspecto, ficou um pouco complicado para o governo do estado manter essa narrativa, né? E o Tadeuzinho fez questão de dar uma cutucada nesse ponto. Ele também cutucou outro ponto indiretamente em relação à fala do vice-governador Matheus Simões, que esteve na Assembleia e durante 5 horas e meia apresentou, foi sabatinado em relação aos projetos do Propag. Nessa oportunidade, o vice-governador disse que se não conseguisse os 40 bilhões que precisa com a venda de ativos, federalização de ativos para abater os juros, Minas não entraria no Propag. E o Tadeuzinho disse claramente, né, que independente de se obter ou não esses valores, a redução dos juros possibilitada pelo Propag é importante e Minas deveria aderir. Também foi uma fala que vai um pouco na contramão e ele faz muito isso, né, o presidente da Assembleia faz muito isso, ele não faz uma fala batendo de frente, muito ostensiva. Ele vai pelas entrelinhas, né, rebatendo de maneira sempre. Ele é uma pessoa muito educada, muito fina no trato, né, para falar. Então, ele não é agressivo, não vai batendo, mas ele vai dando esses recados, que é o que a oposição tem defendido, e ele também encampou, né, que talvez a venda da Codemig, somente da Codemig, da companhia, possibilite a adesão ao Propag, preservando da privatização as empresas estatais de água e energia. Abro aspas aqui para fala destacada na nossa matéria do Tadeuzinho, que colabora com o que a Alessandra acabou de dizer. Ele disse o seguinte: eu não tenho dúvidas de que a Codemig talvez seja o norte de todo o restante da discussão. A depender do valor da Codemig, vamos ter mais celeridade, menos celeridade, mais agilidade ou não com os outros projetos que faltam. Confirmando aquilo que a gente vinha falando na semana passada também, né? Existe um acordo entre os líderes ali, a liderança do bloco governista, a liderança da minoria, a liderança do bloco de oposição, dos independentes, para que a Codemig entra em discussão primeiro e só depois a discussão sobre a Copasa e então a discussão sobre a CEMIG. Essa questão da Codemig é importante, né? A gente já entra na coluna da Aberta dessa sexta-feira para poder falar, mas só para situar o nosso ouvinte, o Propag ele refinancia as dívidas dos estados em 30 anos. Então, ele vai parcelar essa dívida em 30 anos e ele estabelece alguns mecanismos para poder reduzir o estoque da dívida e reduzir os juros que são cobrados. Hoje, todos os estados pagam sobre as parcelas a inflação mais 4% do valor total da dívida nas parcelas. É um juros muito alto. Então, ele estabeleceu umas regrinhas lá que, se o estado conseguir entrar nessas regrinhas, vai cortando esse percentual de juros adicional que é cobrado da inflação. E aí, a cada quesito que você for preenchendo, você vai conseguindo eliminar um pouco dos juros. Aí tem alguns quesitos que são investimento em educação profissionalizante, investimento em infraestrutura. O outro é a contribuição com o fundo
para todos os estados do país, né, para poder os estados que são bons pagadores, os estados que não têm dívida, também não ficarem prejudicados. E no caso de Minas Gerais, o principal requisito é oferecer ao governo federal os ativos que tem dentro do estado, federalizar esses ativos. Em Minas Gerais, ele é diferente dos outros estados nesse sentido, porque Minas conseguiu manter as suas empresas mais valiosas. E a gente está falando de CEMIG, né, de energia, a Copasa, que é de saneamento, e a Codemig é uma empresa que é muito importante e valiosa para o governo federal por conta da exploração mineral aqui em Minas Gerais. Então, o que está sendo discutido agora é que a Codemig talvez tenha um valor suficiente para Minas conseguir aderir ao Propag sem precisar envolver outros ativos, como a CEMIG e a Copasa, mas também a Empresa Mineira de Comunicação, né, a Rádio Inconfidência e a Rede Minas, a UENG também, que é uma discussão que até a gente trouxe na capa do jornal durante a semana, a matéria de Gerais, da Mariana Costa, que mostra isso também. Porque a Codemig tem o direito de lavra, inclusive. É uma questão que a oposição está exigindo que seja incluído na questão da negociação e que talvez só com isso ela já valha os 40 bilhões, que é aquela continha mágica do Matheus Simões. Porque para poder reduzir os juros, Minas teria que conseguir amortizar pelo menos 20% do total da dívida. A dívida de Minas Gerais hoje é de cerca de 170 bilhões com a União. 20% daria mais ou menos 34 bilhões. O governo do estado quer autorizar na Assembleia a federalização, na verdade a oferta, de 40 bilhões em ativos para o governo federal, que com isso eles contêm aí uma margem de 6 bilhões. Caso o governo federal rejeite uma coisa ou outra, eles ainda têm uma tranquilidade ali de que esses 34 bilhões vão ser alcançados. Na nova negociação da oposição, eles querem garantir uma avaliação da Codemig que consiga atingir esses 20% sem precisar envolver outros ativos. A Codemig já está avaliada pelo governo do estado previamente, como disse o vice-governador, em 22 bilhões, né? O cálculo deles. Sim. É 22 bilhões. De uma auditoria externa, né? De uma auditoria externa. É 22 bilhões. A Codemig, Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, que tem, por exemplo, a exploração do nióbio, né? A lavra de nióbio, um material disputadíssimo, valiosíssimo, mineral. 22 bilhões. Ela já vale 22 bilhões, já é o cálculo previsto pelo governo do estado, contra 2 bilhões da CEMIG e 2 bilhões da Copasa, cada uma, né? Então, o que os deputados estão dizendo é que se colocar também essa lavra, esse direito de exploração, pode talvez chegar nesses 34 e preservar as duas empresas, a CEMIG e a Copasa, que parece que não é mesmo um desejo, nem mesmo da situação de privatização, né? A nossa colunista Berta Macarum trouxe na página 2 de hoje uma informação muito interessante, que a base do governo Zema discretamente tem pedido para a oposição segurar a privatização da CEMIG e Copasa, é contrária, mas não quer se indispor com o governador, então não fala nada sobre o assunto, não se manifesta publicamente, mas nos bastidores trabalha junto com a oposição para segurar o projeto de privatização da CEMIG e da Copasa, que para que seja efetivado, mesmo que ela não seja federalizada, o plano do governo não pode federalizar, então nós vamos privatizar e com o dinheiro da privatização a gente abate. Parece que isso não tem ressonância dentro do parlamento e para fazer isso é preciso aprovar uma proposta de emenda à Constituição que exige um quórum qualificado, um quórum amplo dentro do parlamento para derrubar o dispositivo colocado na Constituição do Estado por maioria absoluta. Eu acho que eu nunca vi na minha vida de repórter um projeto aprovado com o apoio de 100% dos parlamentares, e esse foi um projeto que foi aprovado, uma PEC, na época do governo Itamar, que para vender CEMIG e Copasa é necessário que haja um referendo popular. Né? O governo, inclusive, de Minas tem sido derrotado, né, em alguns quesitos envolvendo essa questão da venda de ativos. O governo vendeu, em dezembro passado, o governo de Minas, via CEMIG, vendeu ano passado 4 usinas, e essa semana a Justiça, em primeira instância, determinou o cancelamento dessa venda sob a alegação de que ela não pode acontecer a não ser que haja o referendo popular. Né? A gente até demandou uma posição da CEMIG sobre esse fato. A CEMIG fez a defesa,
da sua autonomia, não comentou, não questionou sobre a necessidade do referendo, mas essa venda foi suspensa em função da falta de referendo. É a primeira instância ainda, cabe recurso, primeira, em segunda, terceira instância, mas é um assunto sensível dentro do parlamento, né? E que, do ponto de vista político, passa uma mensagem de que a privatização da CEMIG é um desejo quase desesperado desse governo de Minas Gerais, né? É uma pauta que o Zema defende desde o primeiro mandato, como a Alessandra falou, propôs que a Assembleia retirasse a necessidade do referendo, que é tratado dentro da Assembleia como uma grande conquista legislativa, da época do Itamar, como a Alessandra lembrou. E depois o Propag chegou e foi visto pelo governo do Estado como mais uma oportunidade de tentar privatizar as duas de novo, né? E o que a coluna da Aberta traz é muito interessante, né? Porque existia esse acordo, ou pelo menos essa tentativa, né? O pedido dos deputados da base para que a oposição se concentre em fazer um travamento da discussão ali sobre CEMIG e Copasa, é aquela situação que, pelo menos entre os deputados, é um ganha-ganha, né? Porque eles vão oferecer, pessoal, vocês que são da oposição, façam muito barulho, critiquem a questão da possibilidade de privatização da CEMIG e da Copasa, apareçam, usem seu tempo de fala aqui no plenário, usem seu tempo nas redes sociais para poder fazer uma oposição, que com isso a gente ganha tempo aqui para não ter que votar essa discussão que nos indispõe com o nosso eleitorado. E, ao mesmo tempo, eles não precisam decidir sobre isso no plenário, porque qualquer decisão contrária indisporia eles com o governo do Estado. Então, assim, isso também explica por que esses projetos não foram lidos até agora, né? Estão parados há muito tempo, desde o ano passado. Desde o ano passado. Os projetos que o Simões apresentou sobre o Propag há menos de um mês, imediatamente foram lidos. Estão faltando 2, exatamente o da CEMIG e da Copasa, porque, como a gente já explicou aqui, uma vez que ele é lido em plenário, ele começa a tramitar. Então, ele precisa ser pautado nas comissões, ele vai para a Comissão de Constituição e Justiça, vai para a Comissão de Administração Pública, vai para a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. E em todas essas comissões, o governo tem maioria. Ele tem maioria na casa inteira, como de uma forma geral, mas ele também tem maioria nas comissões. Então, só o fato dele começar a tramitar já exigiria que os deputados da base tivessem que tomar pelo menos alguma posição em relação ao projeto. Dar um parecer favorável, dizer que ele é constitucional, dizer que ele está de acordo com as regras orçamentárias, no caso da FFO, né, da Comissão de Fiscalização. Então, assim, eles não querem sequer que esse projeto comece a andar dentro da Assembleia, porque qualquer posicionamento que eles tomem ou vai indispor eles com o seu eleitorado, com a população de Minas Gerais, com os prefeitos das regiões onde eles são votados, né, dos redutos eleitorais, ou com o governo do Estado, a base a qual eles compõem. Então, é muito interessante que esse acordo tenha sido proposto, né? Mostra que realmente a discussão do CEMIG e Copasa ela é muito complicada dentro da Assembleia e mostra realmente como existe uma urgência em conseguir uma avaliação da Codemig suficiente para poder ingressar no Propag. Porque está até no destaque aqui da coluna da Aberta, né? Eu leio aqui para vocês que há inclusive a perspectiva de que CEMIG e Copasa sequer sejam considerados para federalização como forma de alcançar a amortização de 34 bilhões, equivalente a 20% da dívida com a União. Se conseguirem sem para poder não ter que envolver CEMIG e Copasa, eles têm que viabilizar a discussão da Codemig tendo mais valor do que o governo do Estado já determinou. Então, essa discussão de incluir as lavras também tá avançando, está aumentando paralelamente. Como o Tadeuzinho falou, nas próximas semanas a gente deve discutir aqui a atuação da Codemig, quanto vale a Codemig e se a Codemig é suficiente. Codemig, né? Imóveis, lavra, o que ela... Há uma discussão também do que ela vai significar no futuro, né? Porque essa questão do nióbio, ela é um metal que o mundo inteiro tem interesse. Então, ele pode aumentar de valor daqui a alguns anos. Minas Gerais tem uma reserva gigantesca, então pode se tornar um player importante no mercado internacional também. O governo federal, se adquirir os direitos de extrair o nióbio aqui em Minas Gerais. Então, é uma discussão complexa que deve ser a ordem do dia nas próximas semanas dentro da Assembleia. E essa questão da privatização da CEMIG e da Copasa, o governo não tem segurança de que isso tenha o respaldo da população. Porque se tivesse, ele topava ir para o plebiscito, para a consulta popular. Bora para a consulta popular ouvir o cidadão, que, na verdade, no fundo, quem é dono da CEMIG e da Copasa somos nós, cidadãos mineiros. Então, se tivesse uma certeza de que essa era uma pauta
que a população aprovasse e as pesquisas já indicam que não, colocava em votação se você é a favor ou contra a privatização das companhias de energia e de água. Né? Então, você quer pular essa etapa prevista, porque o governo com certeza sabe que, se for por uma consulta popular, com certeza deve ser derrotado. Perfeito. Bom, vamos falar sobre a Marcha dos Prefeitos agora, Alessandra? Bom. Lá em Brasília, sempre tem, todo ano, tem a Marcha dos Prefeitos, né? Eles vão até Brasília para poder discutir as questões relacionadas à pauta municipalista. Existe sempre uma demanda pela revisão do Pacto Federativo, de que os municípios têm uma arrecadação muito deficitária em relação aos estados, em relação ao governo federal. E o excesso de serviços obrigatórios que precisam prestar para o cidadão, né? Pois é. Então, é sempre uma discussão, eles sempre vão a Brasília para poder fazer movimentar essa pauta, colocar essa discussão também no jogo político, né? A gente está comentando aqui, os jornais todos deram as notícias. Agora, o que chamou atenção à primeira vista foi a recepção dos prefeitos ao presidente Lula e ao ex-presidente Bolsonaro, né? O Lula, ele foi bastante vaiado, houveram alguns aplausos também, mas ele foi majoritariamente vaiado no seu discurso e o Bolsonaro foi ovacionado. É curioso, né, esse comportamento padrão dos prefeitos aqui do Brasil, dessa questão ideológica meio que avança sobre um pragmatismo que um gestor de uma cidade deveria ter, né, Alessandra? E na verdade, sim, eu acredito que apoio ao Bolsonaro, ele se traduz pelos prefeitos por qual motivo? Por motivos práticos, de recurso para os municípios, né? Eu acredito que não, né? Eu acredito que é uma questão mais ideológica mesmo, né? Para ter porque os municípios reclamam, e com muita razão, e acho que isso é um problema que passa por todos os governos, que é isso mesmo, ao prefeito cabe muita coisa para fazer e pouco recurso para administrar. Né? E o prefeito é a pessoa que está diretamente ligada ao cidadão. Então, principalmente nas cidades menores, a população anda pela rua e topa com o prefeito. Sim. Né? Então, a cobrança em relação aos serviços de educação, de saúde, ela é muito grande, que são os principais gargalos em todas as cidades. Então, foi bem curioso mesmo. O Bolsonaro ficou bastante feliz, né? Falou que para um ex-presidente isso realmente é uma alegria. E o Lula se saiu bem lá, né? Ele tem jogo de cintura, né? Para lidar com essas vaias, muitos anos de estrada, mas não deixa de ser uma coisa sintomática, né? Também dessa problema da popularidade que o presidente Lula enfrenta. A pesquisa saiu essa semana recente aí mostrando sobre a questão do INSS. Não afetou tanto a imagem dele, continua. A impopularidade dele está estancada, não diminuiu, não cresceu com a questão do INSS, que era uma coisa que as pessoas tinham uma expectativa, né? Porque é uma disputa de narrativa sobre de quem é a responsabilidade pelas fraudes do INSS, né? Uhum. Ela está tramitando aí nas redes sociais com muito fervor. Quem é o responsável, né? A culpa é de quem? A culpa é do Lula, a culpa é do Bolsonaro. Mas isso não afetou o governo Lula, que tomou algumas medidas, ainda que, às vezes, um pouco devagar, né? Na questão, por exemplo, de garantir para o aposentado que ele consiga saber informações presencial. Estava sendo só pelo aplicativo, que é uma coisa totalmente absurda, porque parte do princípio de que todo cidadão brasileiro tem acesso à internet, sabe manejar a internet, desconsidera as pessoas que estão nos rincões do país. Né? E desconsidera até o público mais afetado, né? Que são pessoas mais velhas, que não nasceram com essa tecnologia. Que nasceram nessa tecnologia, que não tem o meu INSS para ver. Então, finalmente, o governo vai disponibilizar, a partir do dia 30 de maio, esse atendimento aos beneficiários do INSS nos postos, nas agências do Correio, para que ele possa pessoalmente consultar e não fique dependente de aplicativos. Então, teve esses problemas aí nesse pagamento, mas isso, nessa restituição dos valores, mas isso parece que não afetou muito essa popularidade do presidente, que é uma das piores nos últimos exercícios dele, né? É um contrário, muito contrário em relação à popularidade que o Lula teve no seu primeiro e segundo mandato. Uhum.
Mas é interessante porque essa vaia dos prefeitos, ela tem um significado quando a gente pensa nessa capilaridade que você falou, né, Alessandra? Os prefeitos, eles têm um contato muito mais direto com a população do que tem um presidente da República, né? Eles estão o dia inteiro, todo dia ali, convivendo com as demandas mais urgentes, mais básicas do cidadão. Então, quando também se sentem autorizados a fazer uma vaia grande ao presidente dentro de um contexto em que ele é a pessoa que vai capaz, né, de ouvir as demandas deles, também significa que eles encontram um recall disso nos seus próprios municípios. É isso mesmo, né? e as pesquisas demonstram isso, né? Pois é. Essa é uma discussão importante, né, porque essa questão do municipalismo no Brasil, ela tem vários vieses, né, e várias formas de a gente discutir. Inclusive, ela afeta até a questão das emendas, né? A gente lembra que na época do orçamento secreto foi instituído na presidência do Jair Bolsonaro, com a Câmara presidida pelo Arthur Lira. O Arthur Lira sempre defendia o direito deles das emendas PIX, das emendas de relator, em suma, das emendas que destinavam bilhões às cidades sem nenhuma transparência ou muito pouca transparência. Ele sempre defendia dizendo que não se trata de orçamento secreto, trata-se de um orçamento municipalista, que seria uma forma dessas cidades, inclusive, terem acesso a recursos federais sem os entraves burocráticos que eles reclamam, inclusive os entraves constitucionais, né? A gente já vai falar da forma que o Zema tratou sobre o mínimo da educação, por exemplo. Então, assim, era uma forma até popular dele defender algo que a gente imaginava indefensável, né? A versação do dinheiro público sem nenhum tipo de transparência, e ele conseguia se defender dizendo que era um orçamento municipalista, que nenhum ministro, que nenhum presidente, que nenhum chefe de executivo conseguiria ter uma noção tão importante ou tão próxima das necessidades das pessoas lá na ponta da linha quanto um deputado tem, quanto um prefeito tem. É claro que essa é uma outra discussão, a falta de transparência é absurda, mas mostra como que essa pauta dos prefeitos encontra eco em Brasília, encontra eco dentro do Legislativo. E a fala do Zema nesse sentido no Congresso, né, na Marcha dos Prefeitos, ela vai muito nessa questão também, né? O Zema defendeu o fim do mínimo constitucional da educação, que determina que 25% das receitas dos municípios seja investido nas escolas, né, no ensino das crianças, e ele defende o fim do mínimo constitucional baseado principalmente no fato de que isso engessa os orçamentos municipais, né? A fala dele que a gente destaca é o seguinte: às vezes eu vejo as prefeituras sofrendo com gastos na área da saúde e tendo excesso de recursos na área da educação. Então o Brasil precisa avançar, precisa acreditar mais nos seus gestores. Não é uma lei que engessa a gestão que vai melhorar, que vai fazer o melhor para todos nós. Fala do governador Romeu Zema, que pega mal para quem é da oposição, mas que encontra lastro, né? As pessoas que defendem essa maior liberdade da gestão do orçamento veem essa fala do Zema e de forma bastante elogiosa, né, Alessandra? Na verdade, essa garantia dos 25% da aplicação na Constituição é uma questão importante, porque ela não tem um viés de engessar, ela tem um viés de garantir o recurso para uma área sensível, que é uma área que pode revolucionar a vida da população, a vida do país, que é a base da mudança, é a educação. E a base geográfica também, você decidir que a prefeitura faça isso. Entendeu? E eu acho assim, ele fala que vê prefeitos sobrando recurso na educação. Olha, eu acho que a população no geral deve desconhecer uma cidade que que sobra recurso na educação. Uhum. Eu acho que recurso na educação só falta. Eu tive 2 filhos estudando na escola pública, uma das melhores aqui na capital mineira, uma escola estadual, e não tinha dinheiro para comprar papel. As mães se mobilizavam para comprar pacotes de papel, né? As questões da escola vinham entregues para os alunos numa tirinha de folha. Então, uma pesquisa que o aluno tinha que fazer era uma tirinha, porque imprimiam várias tirinhas numa única folha e entregavam para o aluno. Então, se é que existe um excesso de recursos... Se é que existe sobra na educação, eu acho difícil. Eu acho que, na verdade, nas prefeituras existe a falta em todos os recursos. E a garantia do mínimo é para você garantir uma coisa que é fundamental, que é uma das poucas coisas que pode fazer com que as pessoas avancem para uma vida melhor, né? Tenham mais consciência da realidade, que é a questão da educação.
Agora, só quero aproveitar, Bernardo, para convidar também o ouvinte, o nosso leitor, porque também estamos preparando uma matéria sobre emendas PIX, que vai sair nesse final de semana, mostrando aí essa pouca rastreabilidade e pouca transparência em relação às emendas PIX enviadas para municípios mineiros. Deve sair na edição de domingo, aí vocês confiram lá, matéria feita pelo núcleo de dados do estado de Minas, que vai contar um pouquinho da história das emendas PIX no estado. Matéria imperdível, né? Para mostrar como que esse dinheiro tem sido utilizado. A gente não sabe nem se é bem ou mal utilizado, porque não tem como saber para onde foi o dinheiro. É isso mesmo. Vamos esclarecer isso, botar números nessa situação. Reforço o convite da Alessandra, porque a matéria vai ficar muito boa mesmo. Agora, essa questão, né, se é que existe alguma cidade com um orçamento, né, com uma receita tão pujante a ponto de que todos os problemas da educação são sanados com 25%, falta então pelo menos criatividade, né, porque sempre dá para melhorar, né, já que não tem carência de material, os professores estão sendo pagos em dia, estão sendo bem pagos, por que não elaborar, né, criar um modelo de educação mais abrangente? Porque a educação é sempre um investimento, né? Ele não pode ser visto, a educação não pode ser visto como um gasto. Né? O Estado não é uma empresa. Só que, como eu disse, encontra lastro, porque a gente tem muita gente que pensa que a gestão do Estado deveria seguir uma lógica de gestão empresarial, né? Essa era dos prefeitos e governadores que também são CEOs, que veio muito forte lá em 2018 com a antipolítica e se manteve, né? O Zema é um dos principais representantes dessa categoria. Ela vem carregada com essa ideia também de que o gestor precisa ter liberdade orçamentária, flexibilidade, mas assim, existem várias formas de quando um recurso precisa ser usado de forma mais livre, por exemplo, a cidade passando por uma emergência, teve uma enchente, teve algum grande desastre, ele entra com aquele pedido de emergência, consegue mais flexibilidade para manejar o orçamento, ele consegue mais dinheiro para poder lidar com esse tipo de situação também. Então não são os 25% da educação que realmente comprometem e engessam. E existe um mínimo constitucional também na saúde, né? Sim. São duas áreas em que os prefeitos têm mínimos constitucionais obrigatórios para investir, que são áreas muito importantes e sensíveis. Então, Belo Horizonte, que é uma cidade que tem um orçamento equilibrado, que tem nota ótima na questão das finanças do Tesouro Nacional, que gasta um pouquinho a mais dos 25% na educação. Eu acho que se a gente questionar aqui as mães e pais dos alunos das escolas municipais, elas terão sempre como apontar onde pode melhorar. Claro. Se está sobrando recurso na educação, bora abrir creche para crianças que não estão aí na idade escolar, porque é uma coisa que falta no Brasil inteiro para que a mãe possa trabalhar, principalmente a mãe, que é sobrecarregada quase sempre, absolutamente, na maioria das vezes, pelo trabalho doméstico, pelo cuidado com os filhos, para que ela possa trabalhar, para que a criança, desde pequena, da população com menos desfavorecida economicamente, com uma situação financeira mais enxuta, possa colocar a criança como a classe média faz, colocar a criança na escola desde os primeiros anos de vida, né? Para que ela já tenha um desenvolvimento melhor. Faz atividades paralelas, né? Para que faça atividades paralelas. Isso é bom demais da conta. É o que toda a cidade precisa e deseja, é sempre mais investimento na educação e não menos. E eu acho que essa fala... Eu acho que talvez para a população no geral possa até reverberar bem entre os prefeitos, mas eu acho que para a população no geral talvez não, né? É interessante, né? Porque levanta essa discussão de como a gente enxerga a administração pública, né? É muito comum a gente ouvir analogias que elas não são muito precisas, né? Um Estado é como você gere uma família, você precisa gastar menos e arrecadar mais, senão você entra em dívida, tem isso, aquilo. Mas não é exatamente assim, né? É uma analogia, uma metáfora com várias brechas. O Estado não é uma empresa, né? Uma empresa não é uma família, é diferente, né? A administração pública, ela tem um papel social e ela tem que, inclusive, manter não só o constitucional dos 25%, mas o constitucional do direito que as pessoas têm ao mínimo de integridade, ao mínimo de dignidade. A gente estava falando da moradia, mas também de ter um acesso à saúde, alimentação, acesso a uma educação de qualidade. Então, pensar que você precisa ter uma
uma flexibilidade orçamentária, porque a prefeitura precisa fazer caixa, o Estado tem que fazer caixa, ou o governo federal tem que fazer caixa, não é exatamente, não faz muito sentido, né? Porque qual que é o objetivo de uma prefeitura ser superavitário, sendo que ela não pode aplicar esses recursos para poder melhorar a vida da população. Então, são formas de pensar a administração pública que a discussão é suscitada a partir de falas dessa, como a do governador Romeu Zema, e é importante que a gente discuta isso a fundo, né? A Auditoria Cidadã da Dívida sempre fala que é uma organização, né, que defende que todas as dívidas dos estados e municípios sejam auditados, porque elas não correspondem de fato à verdade. Ela sempre fala, o gasto do Estado não é gasto, é investimento. Uhum. É importante então, que esse investimento seja analisado, para não ser um investimento sem transparência. Investimento, né? Ainda que você gaste mais do que você arrecada, você está fazendo aí um benefício para questões futuras que envolvam saúde, educação, qualidade de vida. Eu acho que talvez a gente precisa focar mais em entender como esses investimentos são feitos, garantir que esses investimentos sejam bem feitos com lisura, com eficiência, com transparência, sem desvios, do que discutir em si, né, a existência da necessidade de fazer esse tipo de investimento, porque esse, afinal de contas, é o papel da administração pública de qualquer instância. Bom, finalizamos, Alessandra, falamos sobre vários temas aqui, né? Tratamos sobre os municípios em Brasília, sobre a recepção dos prefeitos ao presidente Lula, ao ex-presidente Bolsonaro, a participação do governador Romeu Zema na marcha dos prefeitos, falamos sobre a Assembleia, Propag, falamos sobre o Álvaro Damião aqui em Belo Horizonte nas questões relacionadas ao anel rodoviário e à BR-381. Todas essas notícias que a gente comentou estão no Jornal Estado de Minas, nas edições do Impresso da Semana, também no am.com.br/política. Para você ficar sempre atualizado, é só acessar. No fim de semana tem matéria das emendas PIX, que a Alessandra já anunciou. Tem a matéria também que vai discutir essa situação das famílias do anel rodoviário e do São Gabriel, que a Prefeitura vai ter um desafio a partir das próximas semanas e dos próximos meses. Você segue nos acompanhando para não perder nenhum detalhe. Política em Pauta volta na sexta-feira que vem para poder comentar as novidades da semana. Você nos acompanha no seu tocador de podcast favorito e também no canal do YouTube do Portal UAI. Alessandra, obrigado e até semana que vem.